Você já sentiu a pontada da rejeição, aquela ferida aberta, de não ser visto, de não ser valorizado por alguém que você tanto estimava, alguém que parecia ser a peça-chave para sua felicidade? Aquela sensação excruciante de que, por mais que você se esforçasse, suas qualidades mais autênticas passavam despercebidas, seus sentimentos mais profundos eram ignorados, como se sua existência fosse invisível para quem mais importava. E se eu te dissesse que a chave para essa pessoa não apenas notar, mas se sentir irresistivelmente e inexplicavelmente atraída por você, não reside em uma fórmula mágica de manipulação ou em truques vazios de sedução, mas em um profundo, corajoso e libertador mergulho em sua própria essência? Prepare-se para desvendar o segredo ancestral de como a verdadeira autonomia e o autoconhecimento, fundamentados na sabedoria atemporal de um dos maiores filósofos da história, Baruch Spinoza, podem tecer um poder tão magnético, tão inato, que a própria teia da natureza conspirará a seu favor, transformando a indiferença mais gélida em uma obsessão incontrolável, mais importante ainda, revelando a você a fonte inesgotável de sua própria e inabalável felicidade. Uma felicidade que independe completamente de qualquer olhar, aprovação ou validação externa. Quantas vezes, ao longo da vida, nos pegamos buscando nos olhos do outro o reflexo distorcido do nosso próprio valor? É um espelho que, na maioria das vezes, nos distorce, nos diminui ou nos oferece um reflexo fugaz que, em vez de nos libertar, nos aprisiona ainda mais. Essa busca incessante por validação externa, por um sim retumbante que venha de fora, por um aceno de aprovação que só o outro parece capaz de nos conceder, é, na filosofia de Spinoza, uma das mais sutis e dolorosas formas de escravidão. Vivemos como se o nosso bem-estar mais profundo, a nossa alegria genuína, a nossa própria existência digna dependesse fundamentalmente do afeto alheio, tornando-nos reféns das paixões mais voláteis e inconstantes. Somos arrastados pela esperança vazia de ser amado incondicionalmente, um ideal muitas vezes utópico, e pelo pavor paralisante de ser rejeitado, abandonado ou esquecido. Nessa dinâmica de dependência algo-external, tentamos desesperadamente controlar o incontrolável, o sentimento, a percepção e as escolhas mais íntimas do outro. É uma ilusão não só perigosa, mas também exaustiva e que nos consome gota a gota, pois o controle sobre o coração e a mente alheia é tão fugaz e impossível de reter quanto um rastro desenhado na areia que a próxima onda apaga, ou como tentar segurar o vento nas mãos. Essa luta apenas exaure nossas energias mais vitais e nos deixa com um vazio amargo da frustração. Quando alguém que te desvalorizou no passado, que te ignorou, te subestimou, ou simplesmente não te deu o devido valor, de repente demonstra uma obsessão inexplicável, quase irracional, por você. É fundamental pausar e questionar a verdadeira natureza desse interesse súbito. Será que se trata de um amor genuíno e recíproco? Uma redescoberta sincera? Ou será uma paixão confusa, talvez até destrutiva, movida por impulsos sombrios? O filósofo Spinoza, com sua clareza cirúrgica, nos ensinaria que o desejo, quando não é iluminado pela razão e compreendido em suas causas mais profundas, é um desejo cego. É como um barco sem leme à deriva. A obsessão do outro, nesse contexto, pode ser na realidade uma manifestação de paixões passivas e descontroladas que os dominam. Podemos estar falando de uma inveja profunda e corrosiva pelo que você se tornou, sua força interior, sua paz recém-encontrada, sua resiliência inabalável, um ciúme ardente pela sua liberdade e autonomia recém-descobertas, ou até mesmo remorso tardio e desesperado pelo que perderam ao não te valorizar no momento certo. Não é um reconhecimento autêntico e incondicional do seu valor intrínseco, da sua essência, mas sim uma reação desesperada à própria carência daquela pessoa. Uma carência nascida de sua profunda falta de autoconhecimento e de compreensão de suas próprias causas internas. Para usar uma metáfora popular e muito clara, a visão distorcida de que o gramado do vizinho ficou absurdamente mais verde, agora que você floresceu em sua própria potência e beleza. E eles querem um pedaço, ou talvez todo, desse novo jardim que você cultivou. E aqui entramos em um dos conceitos mais profundos, revolucionários e libertadores de Baruch Spinoza, Deus Natura, Deus, ou seja, a
própria natureza. Nessa visão abrangente e fascinante, nada acontece por acaso no vasto e intrincado tecido da existência. Tudo, absolutamente tudo, é parte de uma ordem intrínseca, necessária, perfeita e imutável que governa o universo em seus mínimos detalhes, a própria lei da gravidade, o ciclo das estações, o crescimento de uma planta menos, tudo segue essa necessidade. Aquela desvalorização que você sentiu no passado, a atitude aparentemente inexplicável da outra pessoa, que te magoou profundamente, não foi um capricho cego do destino, nem um erro cósmico sem sentido. Ela foi, e só poderia ter sido, a manifestação da natureza daquela pessoa naquele momento específico, determinada por uma complexa cadeia de causas e condições que talvez você não compreendesse à época, mas que eram inevitáveis. E da mesma forma, o seu próprio Conatas, menos aquele esforço interno, inato e fundamental de cada coisa para perseverar em seu ser, para continuar existindo, se desenvolvendo e se afirmando contra qualquer adversidade, foi o que te impulsionou a seguir em frente a Sei Transformer, a buscar sua própria plenitude. É como a água do rio que segue seu curso inexorável em direção ao mar, não culpando as pedras no caminho, mas adaptando-se, contornando-as e fluindo, sempre buscando seu destino natural, que é a união com o todo, sua própria evolução, sua resiliência, sua capacidade de superar a dor e florescer. É uma parte inseparável, bela e necessária dessa ordem natural das coisas. Nada é por acaso. Tudo segue um propósito mais vasto. A verdadeira liberdade, para a mente brilhante de Spinoza, está muito além da concepção comum do livre-arbítrio, daquela ilusão superficial de que podemos simplesmente fazer o que quisermos, ignorando as causas profundas que nos determinam. Pelo contrário, ela reside na profunda, corajosa e esclarecedora compreensão da necessidade que governa tudo. Pense bem e reflita sobre isso. E uma luta viene, uma batalha perdida, tentar forçar o afeto, o amor ou a admiração de ninguém. Esses sentimentos são efeitos de causas complexas que determinam a outra pessoa, causas que por natureza estão fora do seu controle direto. É inútil e desgastante nadar contra essa maré. A liberdade genuína, a verdadeira força interior que transforma, surge quando entendemos, com clareza e aceitação, que não somos seres isolados, ilhas desconectadas, flutuando em um vácuo, mas sim partes intrínsecas e interligadas de uma vasta e interdependente teia de relações. Ao aceitar, sem amargura, que o amor ou a validação do outro não podem ser fabricados, manipulados ou controlados por sua vontade pessoal, nos libertamos imediatamente da torturante frustração e do sofrimento de tentar moldar aquilo que, simplesmente, não nos pertence. É a liberdade sublime de não precisar do que não pode ser controlado, de não depender de um reconhecimento externo para se sentir completo ou digno. Essa compreensão não é passividade ou desistência, mas uma força imensa, um poder inabalável que te liberta para sempre da ilusão dolorosa e paralisante de que você tem qualquer domínio sobre o coração alheio. É a paz de quem entendeu as leis do universo e se alinhou a elas. Agora, o foco se volta completamente para o seu mundo interior. O ponto crucial e verdadeiramente transformador reside no cultivo incessante do seu próprio Conatas, menos aquela força vital, aquela chama sagrada que reside em você e que te impulsiona a crescer, a se desenvolver, a ser quem você realmente é, em sua essência mais autêntica e inegável. Quando você direciona sua energia mais pura, sua atenção plena e sua vontade inquebrantável para o profundo autoconhecimento, para entender suas próprias paixões, seus desejos mais legítimos e suas verdades mais profundas, Volca se torna um ser inerentemente mais ativo. Pense nisso e sinta a diferença, em vez de reagir passivamente às ações e opiniões alheias. Como uma folha seca levada ao sabor de qualquer vento ou corrente, você passa a agir a partir de uma compreensão interna, sólida, serena e inabalável de si mesmo. Essa virada de chave é poderosa e revolucionária. Você deixa de ser um boneco movido por cordéis externos, pelas expectativas, humores e caprichos dos outros, e assume as rédeas de sua própria existência, guiado exclusivamente pela sua própria razão e pela verdade inquestionável do seu ser. É a liberdade de quem se tornou seu próprio mestre. A dor da desvalorização
é uma paixão avassaladora, um afeto passivo que nos consome, nos diminui e nos deixa em um estado de vulnerabilidade. Mas a filosofia spinozana, com sua visão prática, nos ensina a não nos deixarmos escravizar por ela, a não permitirmos que ela dite os rumos de nossa vida e de nossa felicidade. A chave para a libertação verdadeira é transformar essas paixões cegas em ações conscientes e construtivas. Como fazer isso? Pela força clara e luminosa da razão. Em vez de remoer a rejeição, alimentando o ressentimento, a autocomiseração ou o desejo de vingança, use-a como um catalisador poderoso para o desenvolvimento de um amor próprio, racional e incondicional. Compreenda, com clareza cristalina, que sua felicidade, seu valor intrínseco e sua plenitude não podem e não devem ser terceirizados para o olhar, para a aprovação ou para a rejeição de outra pessoa. Ao invés de buscar a validação externa, que é sempre instável, fortaleça sua própria base de valor. Construa menos a tijolo por tijolo de dentro para fora, com a solidez da rocha. Essa autossuficiência não é arrogância ou egoísmo, mas a certeza inabalável de sua própria existência e dignidade, independentemente do que alguém pense ou faça a seu respeito. É a alegria verdadeira que nasce de uma fonte interna, inesgotável, uma corrente que nenhuma crítica externa, nenhum desprezo pode abalar. Você está nesse ponto operando de uma posição de força interna tão profunda que se torna imune às oscilações e caprichos do afeto alheio. Imagine você agora não mais como uma folha ao vento, mas como uma fonte de energia única, com uma vibração particular, uma melodia própria que ressoa apenas com a sua essência mais genuína. Quando você se alinha com essa essência, com seu verdadeiro ser, com a expressão mais autêntica e sem máscaras de quem você é, você emana uma força que é inerentemente, naturalmente, irresistivelmente atraente. Não é uma atração forçada ou fabricada por jogos mentais, mas uma ressonância natural, um convite silencioso. Assim como ímãs se atraem por suas polaridades complementares, ondas sonoras que se encontram em perfeita sintonia e amplificam-se, você naturalmente atrai para si o que lhe corresponde, o que se alinha com sua nova frequência de ser. A obsessão do outro, nesse cenário, não é um truque ou manipulação de sua parte, mas a consequência natural e inevitável da sua irradiação. Eles são atraídos por uma nova manifestação de sua força, de sua autonomia, de sua paz interior, de sua leveza, menos algo que talvez não compreendessem, não percebessem ou não valorizassem quando tiveram a chance de o fazer. É a própria natureza agindo em sua lógica impecável de atração e repulsão. E você, em sua plenitude, se tornando magnético sem sequer tentar sê-lo. Então, o que realmente significa essa obsessão para a pessoa que te desvalorizou no passado e que, agora, parece tão fixada e obcecada por você? É crucial que você compreenda. Muitas vezes, essa atitude é menos sobre um amor recém-descoberto por você e muito mais sobre a própria turbulência interna daquela pessoa, sua nova postura, sua autossuficiência radiante, sua alegria genuína e sua aparente felicidade funcionam como um espelho implacável que reflete, de forma clara e por vezes dolorosa, a própria carência e as falhas daquela pessoa. Elas agora com uma clareza que antes lhes faltava, o que perderam, o que não souberam valorizar quando tiveram a chance de ter por perto. E essa percepção gera uma inquietude profunda, um sentimento de remorso tardio, uma inveja amarga do que você alcançou, ou um ciúme por sua independência e liberdade, que pode se manifestar como um desejo obsessivo e desordenado de reaver o que antes ignoraram. Eles não estão necessariamente obcecados por você de forma saudável ou amorosa, como um parceiro que realmente te ama, mas sim pela ideia do que você representa agora, uma liberdade, uma plenitude, uma força que talvez lhes faltem e que gostariam desesperadamente de ter para si. Mesmo que essa busca seja apenas uma projeção ilusória, a verdadeira alegria, para Spinoza, não é um prazer efêmero, um contentamento passageiro ou um estado de euforia que depende de circunstâncias externas favoráveis. É um afeto ativo que surge da compreensão e do aumento contínuo de nossa potência de agir, de nossa capacidade intrínseca de existir e nos expressar plenamente. Ela não depende de elogios nem de posses, nem do reconhecimento ou afeto. A alegria de estar em harmonia com a natureza menos e, por consequência, consigo mesmo, com sua própria verdade e propósito. É uma fonte inesgotável, um rio
caudaloso que flui de dentro para fora, irradiando luz e calor sem buscar nada em troca, sem exigir que o mundo se adapte a ela. Quando você se torna essa fonte de alegria interna, essa chama que se autoalimenta e brilha por si só, sua luz própria se manifesta tão intensamente que ela se torna irresistível. Um farol natural para aqueles que estão perdidos em suas próprias paixões, buscando desesperadamente fora o que só pode ser encontrado dentro de si. Sua paz interna, sua serenidade, se torna seu maior e mais duradouro atrativo. É crucial entender que a obsessão do outro, sendo uma paixão e um afeto passivo, é inerentemente volátil e inconstante, como as ondas do mar. Ela não é, e nunca poderá ser, a base sólida e inabalável para sua felicidade duradoura. A validação externa, por mais intensa e lisonjeira que pareça no momento, por mais que massageie seu ego, pode se dissipar tão rapidamente quanto surgiu, deixando um vazio ainda maior do que o anterior. A verdadeira vitória, a conquista que realmente importa e que você levará para a vida toda, não está em ser o objeto da obsessão de alguém, em ser o centro de um desejo alheio passageiro. A vitória está em construir uma base interna, tão sólida, tão autêntica e inabalável, que a inconstância do desejo alheio, seja ele positivo ou negativo, não possa te abalar minimamente. Sua valorização mais profunda e duradoura virá de dentro, de um conhecimento inabalável de quem você é, de um reconhecimento do seu próprio valor, que é eterno, imutável, e não depende de aprovação externa. A sabedoria spinozana, com sua profundidade e pragmatismo, nos convida a uma postura de profunda e libertadora aceitação diante da vida. Não chorar, não rir, mas compreender. Isso significa não se entregar à tristeza paralisante pela desvalorização passada. Não remoer o ressentimento por aquilo que não foi. Da mesma forma, significa não se inflar de orgulho ou vaidade pela obsessão presente do outro. Não se apegar a essa nova forma de validação. Significa simplesmente e com a clareza da razão, compreender as causas e os efeitos por trás de todos esses fenômenos, tanto em você quanto no outro. Aceite que o outro, em sua essência e em seu próprio desenvolvimento, segue sua própria natureza, suas próprias paixões e determinações, e que você não tem controle algum sobre isso. Sua liberdade mais plena e duradoura reside em não se apegar a essa obsessão, reconhecendo-a como uma fase, como uma projeção do outro, e em manter o foco inabalável em sua própria jornada de autoconhecimento e de aumento contínuo de sua potência de agir. É uma forma de desapego que, paradoxalmente, gera mais força, mais paz interior e uma liberdade que o mundo externo não pode te dar ou tirar. No final das contas, a verdadeira vitória nessa jornada de autodescoberta e empoderamento não é, e nunca foi, ter o outro obcecado por você. Essa obsessão é apenas um subproduto, uma consequência natural e talvez até efêmera de sua profunda transformação interna. A vitória real, a conquista que permanecerá, é alcançar a autossuficiência plena, a serenidade inabalável da paz de espírito e a alegria genuína que vem da profunda compreensão da ordem do Deus Sive Natura e do seu lugar essencial, único e necessário dentro dessa vasta e perfeita existência. É a liberdade mais pura e autêntica, a de não precisar da validação, do desejo ou da obsessão de ninguém para se sentir completo, digno e plenamente feliz. Essa é a beleza profunda e transformadora da filosofia de Spinoza. Ela não te promete um amor mágico de contos de fadas, mas sim a capacidade de amar a si mesmo de forma tão plena, tão racional e tão inabalável que, mesmo que o outro se torne obcecado, a sua maior e mais valiosa conquista será a sua própria e inabalável liberdade. É a vida vivida em sua mais pura e autêntica essência, em total harmonia consigo mesmo e com o universo.